E 2 Timóteo, no capítulo 4, um texto conhecido, quando Paulo fala a Timóteo, no verso 6 em diante, na NVI diz assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Na NVT diz: quanto a mim, minha vida foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. O prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Na Nova Almeida diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida chegou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nossos corações estão abertos, nossa mente, nossas mãos. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Ministra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém para a palavra de Deus? Amém. Nesse texto, o apóstolo Paulo, falando ao seu filho na fé, amigo, alguém que ele considerava demais, confiava, Timóteo, aliás, ele pede aqui na sequência algumas coisas para Timóteo, né? Ele diz para Timóteo: vem ter comigo depressa, antes do inverno, me traz a capa, me traz livros, pergaminhos, vai em Troade, eu deixei algumas coisas lá. Ele diz: busca Marcos, ele me é útil para o ministério. E eu estava olhando, pesquisando um pouco sobre isso. Provavelmente Paulo está em Roma na sua segunda prisão, perto realmente da sua morte. E ele pede isso a Timóteo, que provavelmente também estava em Éfeso. E olha, a tarefa de Timóteo era uma tarefa que duraria entre 45 e 70 dias. Porque ele tinha que achar Marcos, provavelmente devia estar perto, se ele estava pedindo, né? Mas não se sabe. Depois ele deveria ir a Troade, que ficava a 500 quilômetros de Éfeso, pensando que na época ele não ia pegar o seu carro, né? Ele ia de burrico, de cavalo ou a pé. Dias, são 500 quilômetros, você imagina daqui a Florianópolis a pé ou a cavalo, né? Quem tem gaúcho aí que iria de a cavalo, como a gente diz aí, né? Imagina, depois por mar, 1.800 quilômetros até chegar em Roma. Então, era uma tarefa difícil. Paulo está pedindo a um amigo e demoraria ainda bastante tempo até que Timóteo chegasse a ele. Mas o que chama atenção nesse texto, e eu percebi que em vários outros textos, Paulo sempre usa a analogia dupla da corrida, do corredor, e do combate, do soldado. Eu achei isso interessante. Paulo fala isso: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Eu achei interessante que a NVT diz: eu permaneci fiel. Eu fui fiel até o fim. É interessante isso. Paulo está dizendo, primeiro, eu combati o combate que o Senhor me designou. Eu cumpri a minha missão. É tropa de elite, missão dada é missão cumprida. Ele disse: Deus me deu uma missão, eu cumpri minha missão. Ele disse: o Senhor me colocou numa corrida e eu corri
para ganhar o prêmio. E eu fui fiel até o fim. Isso aqui, para nós, é uma mensagem para esses dias. Nós temos aprendido que é fácil começar. Todo mundo começa bem. Todo mundo começa com brilho nos olhos. Todo mundo começa querendo fazer uma revolução. Todo mundo começa dizendo, deixa para mim. Vai ver. Só que aí vem os dias difíceis. Aí vem os problemas, as adversidades. E muitos desistem no meio do caminho. Só que Paulo está dizendo, é necessário permanecermos fiéis até o fim. Eu acho interessante que em Hebreus capítulo 12, abre aí comigo, versículo 1, NVI. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com o que, irmãos? Com o que, irmãos? Perseverança, a corrida que nos é proposta. Então, aqui esse texto confirma o que Paulo disse. O Senhor nos colocou em uma corrida, eu chamo isso de a corrida da fé. O Senhor nos colocou na corrida da fé, nos propôs este lugar. E aí o escritor aos Hebreus diz, corramos com dedicação, com perseverança. Perseverança significa, não vamos desistir, nós vamos perseverar até o fim. Vamos correr essa corrida. E quem nos propôs a corrida foi o Senhor. Verso 2 diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou o que, irmãos? Por que o escritor está falando isso? Por que você acha que logo depois dele falar da corrida da fé, ele está citando Jesus e dizendo que pela alegria que lhe estava proposta, que alegria era essa, irmãos? A Bíblia diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Agora eu quero que você faça um exercício. Olha para a tua direita e olha para a tua esquerda. O fruto do penoso trabalho de Jesus está aí. São vocês. Quando ele nos viu, irmãos, ele disse, vale a pena. Eu vou sofrer a cruz, porque eu estou olhando o fruto do meu penoso trabalho. Vai haver um povo, uma nação, uma igreja. Muitas nações, né? Muitas línguas e povos, mas juntos em um só povo, a igreja. E ele suporta isso. Por que o escritor está dizendo isso? Porque nós também teremos de suportar aflições, dificuldades. Por isso que ele está dizendo, nós precisamos correr com perseverança. Olhem para Jesus, ele suportou a cruz. Desprezou a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Fala aí para quem está do teu lado, não te cansa, nem desanima. Amém? Então presta atenção, irmãos, nós fomos colocados em um combate, em uma corrida. Pergunta que eu tenho para você é, você está lutando esse bom combate? Ou você está se envolvendo com lutas erradas? Eu acredito que nós temos que cada vez mais levar a sério a nossa vida com o Senhor. Cada vez mais. Paulo se via assim, ele se via como um soldado, ele se via como um corredor. Ele se enxergava assim. Ali em 2 Timóteo, volta lá comigo, no capítulo 2, no versículo 3, ele usa novamente essa analogia. 2 Timóteo 2, verso 3, dizendo a Timóteo, Paulo fala, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de quem, irmãos?
de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Ele diz: nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Perceba, irmãos, nós fomos chamados para combater um bom combate. Qual que é o problema às vezes? A gente começa a se envolver com coisas que não têm a ver com o nosso chamado. A gente está aqui para um combate, o combate da fé. A gente está aqui para uma corrida, a corrida da fé. Mas tem coisas que nos atrapalham no meio dessa corrida. Os olhos vão para lugares errados. Por que Hebreus diz? Com os olhos fixos em Jesus. Eu estou olhando para Ele. Ele é o meu foco, Ele é o meu alvo. Alguém te cantava, é Cristo Jesus, é minha plenitude. Eu estou olhando para Ele, eu estou correndo olhando para Ele. Mas se eu tiro os olhos dEle, eu começo a me desviar para outras coisas. E aí eu posso ficar no meio do caminho. Verso 5 diz: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Como soldado, eu não posso me envolver com outras coisas que me tirem o foco. Como corredor, eu não posso pegar atalhos para chegar na linha final e ser campeão. Eu preciso correr de acordo com as regras. Em uma Olimpíada, alguém que burlou as regras e foi descoberto, ficou com a medalha. Nós precisamos correr segundo a palavra. E entender, irmãos, nosso chamado não é uma mentalidade de sobrevivência. Eu não posso pecar porque eu tenho que ver se consigo atravessar o portão do céu. E alguns acham, né, que o Pedro vai estar lá. Eu vou falar com Pedro no céu, não sei por que inventaram isso. Vai estar Pedro, vai estar todo mundo lá também, Isaac, Jacó, Abraão. Eu quero ver que lugar, ver se eu consigo um lugarzinho na mesa, para conversar com eles. Agora, a nossa ideia não é, não posso pecar para ver se eu consigo atravessar. Não, é Senhor, qual é a tua missão para mim aqui? Eu já fui salvo em Cristo Jesus, então agora eu quero caminhar, andar, me preparar e vencer essa corrida para te agradar. Porque Paulo diz, o soldado não se envolve com outras coisas porque ele quer agradar aquele que o alistou. Eu quero ser um bom soldado de Cristo, eu quero ser um bom corredor porque eu quero agradá-lo. Porque quando eu chegar lá, minha preocupação não é atravessar o portão. Eu creio que eu vou atravessar o portão porque eu já recebi a salvação. Já atravessei o portão pela fé. A minha preocupação é chegar lá e ouvir do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tu foi fiel até o fim. Esse tem que ser o nosso coração. Amém, meus irmãos? Não é pegar atalhos. Não é se envolver com as coisas do mundo. Tem uma frase do Ben Libscher, do seu livro Jesus Culture. Ele diz: o importante não é o quão forte começamos, e sim o quão forte terminamos. Volto a dizer, começar bem é fácil. O difícil é permanecer fiel até o fim. O difícil é depois de 20 anos de fé, 30 anos, 40 anos de fé, os teus olhos brilharem ainda. Eu já vi tudo, pastor. Já tive milhares de experiências. Que legal, meu irmão. Mas a pergunta é, tu continua tendo experiências? Tu continua buscando? Tu continua querendo mais? Ou para ti tá bom? E agora tu virou aquele crente mala, sem alça, dentro de uma caixa de papelão em dia de chuva, que ninguém consegue carregar, de tão chato que é. Sabe? Isso aí é assim, isso aí é assado. O Senhor não nos chamou para sermos os chatos da fé. O Senhor nos chamou para termos brilho nos olhos, incentivarmos os mais novos. Quem está começando, está dizendo: pai, eu quero mais. Vai, meu, isso aí, Deus tem mais para ti. Continua buscando, vamos junto, eu vou buscar contigo também.
Vou aproveitar a onda e vou buscar junto. Foi citado hoje de manhã, às vezes os jovens estão começando, estão com aquele brilho nos olhos, estão evangelizando, aí vem o crente, né, o sabichão da fé. Isso aí é fogo de palha. Isso aí vai passar porque passou para ti? Não, não deveria passar. Depois de muitos anos de fé, os nossos olhos têm que ter brilho ainda, nosso coração tem que estar queimando ainda. Nós temos que chegar nos 70, 80, 90 anos dizendo avivamento, Senhor, avivamento. Estou aqui chorando, orando por avivamento. Por que não? Eu acredito nisso. Eu quero ser o veinho do avivamento. Pergunta aí para quem está do teu lado, quer ser o veinho ou a veinha do avivamento? Eu quero ser. Brilho nos olhos. Quero chegar melhor no final do que quando eu comecei, irmãos. Eu quero chegar mais quente do que quando eu comecei. E eu creio que existe essa vida para nós, amém ou não? Eu acredito que existe sim essa vida para nós. Sabe qual que é o problema de alguns? É isso, a gente vira chato da fé. Eu sei que tem problema, eu sei que nem tudo, né? Tá tudo perfeito. Não, tem problema, claro que tem. Mas se a gente ficar olhando para essas coisas e não entender o processo de cada um e o que está acontecendo e somar, inclusive para resolver os problemas, a gente vai ser os chatos da fé. E aí a gente perde aquilo que o Senhor está fazendo. Amém ou não? E eu faço essa pergunta, né? Por que alguns desanimam no meio da corrida? Por que alguns, no meio da corrida, param, desistem, se envolvem com outras coisas, perdem tempo, esfriam na fé, viram as malas sem alças da fé? Eu me pergunto por quê. E alguns motivos, óbvio que tem vários outros, mas eu vou elencar alguns para você. Primeiro, por que alguns desanimam da corrida da fé? Primeiro, não se prepararam para a corrida. Presta atenção nisso. Foram correr a corrida da fé sem preparo. O que acontece com o corredor? Vai correr a maratona e não se preparou. Vai cansar. Por que o escritor aos Hebreus diz: com os olhos em Jesus, corramos com perseverança? Ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso, porque você já viu um corredor. Ele usa uma roupa específica, bem coladinha, né? Aerodinâmica, tênis corretos, roupa leve. O tênis é leve também. Estava conversando com o João, falando dos tênis, né? Não sei quantas gramas os tênis que ele usa para correr, super leve e tal. Por quê? Porque o corredor se preocupa com isso, não pode ter peso. Ele se preparou para correr. Ele treinou, acordou cedo, correu e correu. Se hidrata, se alimenta bem, porque ele quer ser campeão. Muitos não se preparam. Sabe o que eles acham que a vida com Deus é? Um filme de Hollywood. Sabe? Vem aqueles filmes. Eu estava conversando com a Vanessa. A gente estava vendo um filme sexta-feira. Eu disse para ela: você já percebeu que nos filmes as casas são sempre lindas? Mansões? Ninguém trabalha nos filmes direito. O trabalho é só assim, faz de conta. Né? Ninguém tem problema, ou os problemas são românticos, né? Aquele problema romântico. Que, solução, vem de maneira linda e tal, tudo é tão bonito, as pessoas são bonitas, não tem gente feia nos filmes, né? É só gente bonita, os caras bonitos, bem arrumados, só roupa da hora, né? Em casa também, né? Acordam, é interessante o filme de manhã, a mulher acorda maquiada, cabelo arrumado, o homem também, né? Tudo bonito, tudo bem arrumado. A vida cristã não é assim. Quem disse para você: vem para Jesus, teus problemas vão acabar, é o evangelho tabajara. Não é assim. Olha o que Jesus diz em Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Para seguir Jesus tem que se negar. Negar é uma coisa boa? Negar a si mesmo?
Dá prazer negar a si mesmo? Pegar a sua cruz é uma coisa fácil? Carregar uma cruz? Pois quem quiser salvar sua vida perderá, mas quem perder sua vida por minha causa a encontrará. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus também disse: aquele que me segue, ele disse, o Filho do Homem, melhor dizendo, não tem onde reclinar a cabeça. Ele está dizendo, não é fácil, irmãos, tem dias difíceis. Quando você entra nessa corrida e entendeu isso, você se prepara para correr essa corrida. Um dos motivos do porquê oramos de manhã, pegamos a palavra, buscamos a Deus, é para sairmos na rua preparados para vencermos a batalha. Senhor, eu estou comendo a tua comida, eu estou buscando a tua face, porque lá fora agora eu estou indo para a batalha, e o Senhor é comigo, e eu vou sair vencedor em nome de Jesus. Nós estamos nos preparando. Então, a vida cristã não é um filme de Hollywood. Tem vários problemas que nós vamos enfrentar. 2, muitos esquecem quem são. Se misturam no mundo e acham que o evangelho é só para dar um bem-estar no domingo. Eu vou lá escutar uma palestra. Não é palestra, é a palavra. Amém ou não? Vou lá escutar, né, uma mensagem, eu me sinto tão bem. Claro que você vai se sentir bem. Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. É claro que você vai se sentir bem. Deus está aqui, amém ou não? Agora, a nossa vida, ela não é isso. Eu vou lá, vivo do jeito que eu quero, faço o que eu quero. Aí você não entendeu que você tem um chamado, uma missão, um propósito. Muitos esquecem isso. Se envolvem com as coisas do mundo. É óbvio que a gente tem que trabalhar, é óbvio que a gente tem que estudar. Mas tudo isso que a gente está fazendo, a gente está olhando e dizendo, Senhor, qual é o teu propósito? Até a faculdade que a gente vai fazer, o lugar onde a gente vai trabalhar, a gente está orando e dizendo, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito. Como é que eu posso ser útil para o Senhor aqui? Muitos esquecem de viver com aquilo que eu sempre digo a vocês, intencionalidade. Crente não vive, né, deixa a vida me levar. Crente não vive pelo acaso. Crente vive com intencionalidade. Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou nós esquecemos, irmãos, que o mundo jaz no maligno. Ou nós esquecemos, irmãos, que há uma influência por trás da política, da educação, da música, da arte, do entretenimento. Ou nós esquecemos que o diabo não brinca de ser diabo, pois a igreja também não deve brincar de ser igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Nós precisamos ser intencionais. Muitos esquecem isso e se envolvem com as coisas do mundo. Pastor, eu não tenho mais tempo. Eu fico pensando se Jesus pensasse isso de nós também. Acho que eu não vou ter tempo de ir para a cruz, hein? Acho que não vai dar. Guarda o que eu vou dizer. A gente tem tempo para tudo que é prioridade na nossa vida. Não estou dizendo que você tem que vir em todos os cultos. Não estou dizendo que você tem que virar beato de igreja. Mas uma vez por semana, em um horário, eu acredito que você consegue. Coloque o Senhor como primeiro lugar na tua vida. E Ele também vai te levar a sério e vai te abençoar. Amém? 3. Muitos desistem porque acham que tem que viver todos os dias debaixo da nuvem de glória. Hoje o culto não foi aquele culto, né? Não senti arrepio, não veio o calor, não teve eletricidade, não ouvi uma palavra de conhecimento, né? Não teve, como é que as mulheres fazem o one-on-one, né? O one-a-one, né? Não teve nada disso. Hoje parece que foi meio seco. Para crente nunca é seco. E aliás, esses cultos mais difíceis, o Senhor está trabalhando em nós. Porque nós andamos pela fé. Não é pelo que sentimos.
Alguns cansam porque acham que tem que ser sempre debaixo da nuvem de glória, que vão ver milagre todo dia. Alguns acham que o pastor acorda voando, levitando, o Espírito Santo leva-me para a cozinha. E o Espírito Santo, pum, bota ele sentado. Gente, não é assim. O pastor às vezes acorda cansado, mal-humorado, né? Tem que ir lá dizer: Senhor, me perdoa, hoje nem eu me aguento, eu preciso de um tratamento do Espírito agora, trabalho na minha vida. Ser humano normal. Nem todo dia a gente vê milagre. Tem dias que a gente falha, que a gente ora com as pessoas e não foi curado. Você vai para casa e diz: Senhor, o que aconteceu? Onde é que eu falhei? Me ajuda, Espírito Santo. Mas a gente tem que saber, nem todos os dias serão dias onde nós estaremos sob esta nuvem de glória. Glória a Deus quando Deus vem, amém? Como é bom, né? Nuvem de glória, a presença de Deus, aquele fluir de Deus. E a gente tem que surfar a onda, aproveitar. Mas nos dias difíceis, a gente permanece por fé, sabendo que o Senhor continua conosco, Ele continua operando. Mesmo que a gente não tenha as respostas, mas a gente segue, persevera na corrida. Aliás, a palavra não nos incentivaria a perseverarmos se não houvessem dias difíceis. Você concorda comigo? Então, nós devemos sim buscar e crer nas experiências com Deus, mas elas não são a base que sustentam a nossa vida com Deus. A base principal, elas ajudam, elas edificam, elas somam a nossa fé, mas a base principal está aqui, ó, é a palavra de Deus. Eu estou na palavra. O que vier comprova a palavra, mas é a palavra que me mantém. Amém ou não? Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo está dizendo: sim, nós passamos dias assim, pressionados, perplexos, perseguidos, abatidos, mas nunca destruídos. O Senhor é conosco. Ele diz no verso 16: por isso não desanimamos, embora o exterior estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. É interessante porque Paulo está dizendo: o nosso exterior, o nosso corpo, ele está morrendo, né? Cada dia que você vive é um dia a menos que você tem para viver. Você está ficando mais velho, está deteriorando, a barriguinha vai aparecendo, né? A celulite vai vindo, as coisas vão acontecendo, né? O cabelo branco chega, né? Aquela franjinha branca, a barba branca, vai chegando. Mas tem uma coisa que acontece conosco no Espírito, aqui dentro, a gente vai sendo renovado cada vez mais no Senhor. É isso que tem que acontecer conosco. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, então tem sofrimentos, irmãos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Glória a Deus. Nem sempre estaremos debaixo da nuvem de glória, mas o Senhor estará sempre conosco. E a gente pode continuar por fé. Uma última coisa. Isso aqui eu quero que você preste muita atenção, que faz muitos desistirem da fé, desanimarem da corrida, cansarem. Conversas, palavras que nos levam ao engano. Irmãos que deturpam o evangelho. Alguns intencionalmente,
alguns trabalhando com o inimigo e outros por ignorância, por falta de conhecimento bíblico. Mas algumas pessoas falam coisas que deturpam a mensagem do Evangelho. E nós precisamos estar atentos a isso. Paulo disse aos Gálatas, abre aí no capítulo 1, versículo 6, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. O que a gente diz? Chega o irmão e diz, não precisa tudo isso. Para que tudo isso? Para que buscar tanto? Para que orar tanto? Para que ler tanto a Bíblia? Por que vocês querem tanto o Espírito Santo? Não precisa disso. Da onde vem essa ideia, irmãos? Quem é que nos diz que nós não precisamos disso? É a Bíblia? Porque ela diz o contrário. A Bíblia diz o contrário. Jesus disse, eu quero que vocês fiquem na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Busquem. Ele disse, busquem, peçam, batam, porque o Pai vai derramar o Espírito Santo. Em Salmos 1 diz que bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. O Senhor Deus disse a Josué, pega esse livro, medita nele, dia, noite, não te desvia, nem para a direita, nem para a esquerda, e eu vou te abençoar. Não é isso que a Bíblia nos diz, que não precisa, ao contrário, a Bíblia diz, precisa sim. Comam desse livro, busquem, amem a Deus, orem mais. É o que a Bíblia nos ensina. Portanto, irmãos, a gente tem que cuidar. Quem é que a gente está ouvindo? O irmãozinho lá? O mala da fé? Igual você vai saber quando o irmão chegar e começar a falar, é um mala da fé. Está chegando aí. Aquele que não é bem assim. Se o não é bem assim parte de uma boa teologia e tem um erro acontecendo, ok, vamos ouvir. Agora, quando não é bem assim, é só porque eu não gosto daquilo ali, aí tem problema. Porque o Evangelho não está aqui para fazer o que eu gosto. E o Espírito Santo não está aqui para me servir. Eu estou aqui para servi-lo. Eu faço o que Ele quer, não o contrário. É Ele que quer. Ele é o agente ativo. É Ele que nos conduz. Amém ou não? Muitos são pervertidos com essas conversas. Alguns temas, como os dons do Espírito, geralmente trazem esse tipo de coisa. Outros, a respeito da salvação. Alguns que começam a ver os vídeos da internet, os pastores da internet, que promulgam doutrinas, e que eu acho interessante, falam algumas coisas, mas eles não vão cuidar das pessoas que eles estão falando. Ouça pastores que pastoreiam igrejas de verdade. Não pastor só da internet. Pode até estar na internet, mas olha se ele pastoreia uma igreja. Porque o que ele fala vai ter impacto na igreja dele. E alguns não pastoreiam igreja nenhuma. E aí falam e falam. E não se importam com pessoas que às vezes desanimam, ficam tristes e abandonam a fé. Nós precisamos cuidar. Irmãos, existe uma vida vibrante em Cristo. Quem crê aí? Existe um amor que só cresce. Que só cresce. Se ele for bem cultivado. Amém? E essa é a vontade de Deus para você. Olha o que diz em Efésios 4,
na King James atualizada. Bah, eu dou dor de cabeça pro pessoal da projeção, né? É NVI, é King James, é isso e aquilo. Mas vamos lá. Isso aí é para tirar eles da zona de conforto também. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Efésios 4,14. Levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Pela malícia de algumas pessoas que querem ver o circo pegar fogo. Alguns, não me deram lugar na igreja, não me deram microfone, não me deram o que eu queria. Aí saem, muitas vezes, falando mal do pastor, falando mal de irmão, falando mal de não sei o quê. Mas quando você vai na essência, o problema não era o irmão e nem o pastor. O problema é que ele não teve o que ele queria. Há malícia, e nós precisamos estar na palavra, amém, meus irmãos? Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos, diga comigo, cresçamos. Esse amor por Cristo pode crescer no teu coração. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Amém ou não? Para finalizar, duas coisas. Para você não desanimar e terminar bem. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Paulo trazendo de novo a analogia do lutador, do soldado e do corredor. Versículo 26. Sendo assim, não corram como quem corre sem alvo. O que Paulo está dizendo? Eu tenho intencionalidade. Eu sei para onde é que eu estou indo. Não estou correndo de qualquer jeito. E não luto como quem esmurra o ar. Eu sei no que eu estou batendo. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado ou desqualificado. A gente faz essa analogia conosco como pastores. Imagina você, eu venho aqui, dou toda essa palavra, prego tudo isso daqui. Mas se eu não estou disposto a viver isso, de que adianta? Se eu não esmurrar o meu corpo, significa eu vou me colocar nessa palavra. Eu vou vivê-la antes de pregar. E na minha casa, no meu quarto, eu vou orar e dizer: Senhor, acende a chama no meu coração, não me deixe esfriar. Me aquece, Senhor. Porque se eu não fizer isso, irmãos, aí eu vou ser hipócrita. Isso é para mim, para os pastores e é para cada um de vocês. Você quer ir e ser fiel até o fim? Esmurra o teu corpo, no sentido, te sujeita à palavra, te sujeita à verdade, não fica acima da verdade. É o crente mala, ele fica acima da verdade. Isso eu já sei, isso eu já vi, isso eu já fiz, isso eu já não sei o quê. Mas ninguém quer saber se você já fez ou deixou de fazer. A gente quer que você continue fazendo, continue vivendo. Não ficou para trás, tem que continuar. Senão não adianta, começou bem, e agora? Não pode ser o crente em 1966, sabe? Pastor, lá em 1966 eu pregava. Por que não prega mais? Lá em 1900 em Guaraná de Rolha eu falava de Jesus nas praças. Por que a gente não faz mais? Lá em 1900 e preto e branco eu cantava nas ruas e louvava. E por que a gente parou? Será que não é tempo da gente se sujeitar e dizer: Senhor, eu quero mais. Eu quero um novo. Eu quero um óleo fresco. Tem mais. Amém ou não? Por último, nós precisamos viver pela ótica da fé. Por fé. Eu desenvolvo essa corrida, eu dou meus passos, eu faço meu progresso, mas eu faço isso imitando aqueles que são modelos na fé, e faço isso com essa ótica, pela fé. Nós não temos resposta para tudo, irmãos. Não temos. Como é que vai ser quando Jesus voltar? Eu não sei. Né?
falam do reinado, os 1000 anos, vai ter 1000 anos, antes dos 1000 anos não vai ter, vai ser assim, vai ser assado. Eu não tenho resposta para tudo isso. Eu não sei como que vai ser. Mas eu tenho uma certeza, vai ser. Porque Ele prometeu e Ele é fiel. Eu posso não saber os detalhes, mas eu ando por fé. Eu ando por fé. Isso é importante, irmãos. Talvez você não vá conseguir, até o dia de Cristo, responder tudo nos mínimos detalhes como funciona. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Talvez a gente não consiga responder todas as perguntas. Mas a gente tem o básico, o essencial, o principal para vivermos uma vida de fé. Uma vida de fé. E o segredo é, presta atenção, fé não são palavras, fé é atitude. O que Tiago diz? Mostra-me tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O que Tiago está dizendo? Que fé só é fé quando é exercida. Lutero teve a sua briga com Timóteo, com Tiago, né? Agora essa semana minha esposa vai fazer as lives de Tiago, né? Quem quiser aprender mais sobre Tiago, com ela às 7 da manhã, quem acorda cedo aí, né? 7 horas da manhã, ela vai estar meditando sobre o livro de Tiago. E Lutero teve a sua briga com Tiago, porque Tiago falava de obras. E ele dizia, não, salvação é só por fé. Mas eles não estavam se contradizendo. O que Tiago estava dizendo é, sim, a salvação é por fé, mas esta fé precisa ser exercida. Não pode ser só da boca para fora, ela tem que ter atitude. Amém ou não? Quem está entendendo aí pode dizer amém. Nós precisamos viver a fé, irmãos. Se for nominal, vai esfriar. Se for nominal, o diabo vai se aproveitar. O diabo não pode ir com um crente de verdade. Mas ele ataca o crente nominal, né? Ataca todos, mas é derrotado pelo crente de verdade. A gente não pode ser o crente do IBGE. Bate na porta aí, qual é a tua religião? Sou evangélico. Evangélico israelita não praticante. Não existe. O que a gente não pratica, a gente não é. Simples assim. Então você não é nada. Está enganando a si mesmo. Precisamos viver uma vida de fé. E aí, tem aquele momento, irmãos, que a gente tem que, depois de algum tempo já, alguns anos, vem entendimento de algumas coisas, e a gente tem que fazer um pente fino na nossa vida. Será que eu não tenho que mudar algumas coisas? Será que eu não tenho que abandonar práticas? Será que eu não tenho que realmente me jogar nessa vida de fé e parar de viver uma coisa mais ou menos? Será que não está na hora de eu me jogar? Tudo bem, a gente chega, tem os desafios, tem coisas que tem que mudar, e é um processo, e a gente entende esse processo, mas depois de alguns anos, chega aquela reflexão, né? Agora está na hora de abandonar essas coisas, está na hora de eu ser crente de verdade, está na hora de eu ter um compromisso com o Senhor. Nós vamos comer o pão, nós vamos tomar o suco da uva, ou seja, nós temos uma aliança com Jesus. E eu creio nisso, irmãos. Alguns desanimam, porque não estão vivendo a vida de fé. É só da boca para fora. Então eu encerro dizendo para você, primeiro, é propósito de Deus que você chegue no final, receba a coroa, e o Senhor possa olhar para você e dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele quer olhar para você e dizer, você foi fiel até o fim. Os olhos brilhando. Você imagina quando chegar a eternidade, a gente ainda tem que ter lenha para queimar na eternidade, irmão. Então se a gente cansar agora, né? O que nós vamos ter na eternidade? Não, está só começando. Na eternidade, nós vamos ter muita lenha para queimar. Mas porque a gente começou aqui. Depois de 50 anos de fé, 40 anos de fé, os olhos brilhando. E a gente clamando, dizendo, avivamento, Senhor. Avivamento. Amém ou não? Baixa tua cabeça aí.